O princípio pelo qual Yaoshuru deveria reger-se em obediência e submissão plena, nós encontramos no livro da Torá, no capítulo 20 de Shuamos, Êxodo. Yahu falou todas essas palavras: Eu sou Yahu Rim, o teu Ul, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto. Porque eu, Yahu, o teu Ul, sou Ul zeloso que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Na sequência, nós conhecemos a maravilhosa e incomparável autoridade determinada pelo Altíssimo através dos 10 mandamentos. Eu vejo pessoas com certas tendências para a idolatria, assim como tem muitos também com a tendência para a bebida, para qualquer tipo de bebida, qualquer teor alcoólico, e alguns até se argumentam baseados em alguns relatos bíblicos isolados e mal interpretados, como por exemplo, o emissário Shaul disse para o jovem Timóteo que fizesse o uso de vinho por causa de suas constantes enfermidades. Aquelas pessoas que têm tendência para a idolatria, da mesma forma, e nós vamos argumentar um pouco, tanto se referindo ao aspecto da bebida alcoólica, quanto também dos ídolos, baseado na revelação do Espírito da Verdade. A exigência, portanto, primeira feita pelo Altíssimo era que não se fizesse definitivamente qualquer ídolo, qualquer imagem de escultura, nem semelhança alguma do que havia no céu, nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto. Qualquer tipo, portanto, de imagem de escultura era condenada pelo Altíssimo. E o referencial maior estava na Torá, no capítulo 20 de Shuamos, conhecido como livro de Êxodo. Mais à frente nós vamos encontrar o povo de Israel e Yaoshuru em desobediência, murmurando contra o Altíssimo e contra Mehushua. Então, o Todo-Poderoso determina que serpentes mortíferas picassem em várias pessoas e muitos deles foram ceifados. O povo se arrepende vendo o mal que havia praticado. Chega-se para Mehushua em atitude de arrependimento. E o Altíssimo determina que se fizesse então uma serpente de bronze, chamada Neustã, para que todos quantos olhassem para essa serpente fossem curados do veneno mortífero. A intenção era justamente lembrar-lhes do seu erro e da solução que poderiam ter em atitude de obediência não ao ídolo, mas àquilo que o Todo-Poderoso havia determinado. Mas o povo partiu para os extremos em adoração àquela serpente de bronze, e lá na frente nós vamos encontrar o rei Zedequias destruindo
completamente e se tornando um exemplo de vida e de fidelidade ao Todo-Poderoso, mesmo com a sua falha que cometeu. Ele tem uma experiência maravilhosa e bem perto com o Todo-Poderoso, transformando-se em um dos reis mais bem-sucedidos da história de Yehudá. Alguns episódios bíblicos, para quem não interpreta à luz das Escrituras Sagradas dentro de um contexto analítico e submissão ao Espírito da Verdade, de maneira exegética, muitas vezes tendem tais pessoas a argumentar que podem criar ou fazer algum ídolo e tê-los dentro de casa. Na realidade, o que o referencial maior, os 10 mandamentos, exige de todos nós é que nem façamos, que dirá adorar. Essas pessoas, então, que têm esse comportamento tendencioso para a idolatria, procuram dentro das Escrituras Sagradas textos que lhes dão uma possível, entre aspas, abertura e liberdade de criarem ou terem dentro de casa algum tipo de ídolo. Voltamos a dizer, totalmente contrário ao que nos ensina o referencial maior dos 10 mandamentos. Da mesma forma, aqueles que têm a tendência para a bebida e argumentam que nas bodas de Caná da Galileia, por exemplo, Yahushua transformou a água em vinho e que se pode, então, da mesma forma, fazer uso do vinho. Para resolver o impasse, convidei algumas pessoas, não me lembro se foi uma ou duas pessoas na época, para que exercitássemos verdadeiramente a nossa fé. Encheríamos algumas jarras com água e oraríamos com fé suficiente para que aquela água fosse transformada em vinho. E lhes garanti que aquela água transformada em vinho eu beberia sem nenhuma dificuldade. O vinho oinos, o vinho fermentado, jamais foi industrializado e alcoolizado conforme algumas pessoas pensam. Nenhum personagem bíblico do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, procurou em algum tipo de comércio ou onde quer que fosse o álcool suficiente para ingerir ou para introduzir em sua bebida. A fermentação era uma prática comum, chamada no grego de vinho oinos. O seu grau de fermentação poderia provocar uma reação embriagante. Mas o que ainda nos chama a atenção dentro do contexto escritural é que o emissário Shaul, escrevendo à igreja de Éfeso, ele disse: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Provérbios tem uma exortação muito séria também sobre isso. Não olhes para o vinho quando se mostra sedutor, porque ele o picará como um basilisco, o tipo de serpente que, antes de dar a seu bote a sua picada mortal, primeiramente tentava seduzir a sua vítima. Há várias referências nas Escrituras Sagradas que comprovam que o uso de bebida alcoólica é totalmente contrário aos ensinamentos escriturais. Em 1 Coríntios capítulo 6, a partir do verso 9, nós encontramos: não vos enganeis. Leiamos, por favor. 1 Coríntios, a partir do versículo 9. Capítulo 6, a partir do versículo 9.
para nós chegarmos a uma conclusão em que só devemos adorar a Yahuwah em espírito e em verdade. Jamais nos utilizarmos de quaisquer outros meios que se tornam ilícitos e abomináveis aos olhos do Altíssimo. 1 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 9. Eu estou utilizando aqui uma nova versão, uma outra versão das Escrituras Sagradas. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Yahuwah? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteras, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Yahuwah. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome de Yahushua, Mehushivai, e no espírito do nosso Ulrim. Portanto, dentro do contexto bíblico que nós lemos as Escrituras Sagradas, os alcoólatras não herdarão o reino de Yahuwah. Mas prossigamos. A exigência para que se esteja realmente cheio do Espírito da Verdade é que jamais tenhamos uma dependência qualquer de teor alcoólico. O exemplo de Sansão, Chanchon, o exemplo de Yahuwah, João Batista, que eram cheios do Espírito, e uma das condições, inclusive para Sansão, a lei do nazireado, era que definitivamente não se fizesse uso de qualquer teor alcoólico. Posso lhes garantir, sem sombra de dúvidas, nesses 50 anos de pesquisas, de disciplinas, de percalços, para chegar à experiência que hoje nós temos com mais de 70 anos, e jamais o Espírito de Yahushua usará uma pessoa verdadeiramente que tenha a tendência alcoólica. No segundo raciocínio, dentro deste tema que nós queremos lhes falar, Yahuwah Espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Nós vamos a Yahuwah, capítulo 4. Yahuwah, capítulo 4. Um texto bastante didático para o tema que estamos apresentando através deste vídeo. Yahuwah, capítulo 4. O encontro que Yahushua teve com aquela mulher samaritana. E no diálogo que ali empreendera com ela, nós observamos um fato que nos chama muito a atenção e que dá explicações, sem dúvida alguma, para o comportamento daqueles que se desviam, tanto para os ídolos quanto para a bebida alcoólica. Yahushua declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Yahushua. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus, dos Yahudim. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Yahuwah é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Yahuwah, o Lim, é espírito.
Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Os verdadeiros adoradores que Yahu procura são aqueles que o adoram em espírito e em verdade. A partir do momento que quaisquer pessoas introduza em sua vida um comportamento religioso que não seja pelo espírito, está praticando um falso culto, uma falsa adoração e, consequentemente, assumindo os riscos da condenação eterna, a menos que se arrependa. 1 Coríntios 6, 9 a 11 afirma: as exigências ali são as mesmas que percorrem todas as escrituras sagradas. Nem idólatras herdarão o reino de Yahu. E no versículo 11 nós observamos: tais fostes alguns de vós. Havia na igreja de Corinto homossexuais, ativos e passivos. Havia na igreja de Corinto roubadores, idólatras. Mas tais fostes alguns de vocês. As Escrituras então nos dão uma ampla cobertura de argumentos para afirmarmos que Yahu, com o seu poder e a sua capacidade, pode transformar perfeitamente uma pessoa e colocar dentro dela o verdadeiro caráter. Mas isso só é possível de maneira espiritual. Quando nós nos aproximamos de Yahu, devemos fazê-lo em espírito e em verdade. O Salmo 115, aqueles que adoram os ídolos tornam-se semelhantes a eles, todos quantos os fazem, quantos neles confiam. Yahu, nós que fomos hoje o verdadeiro Yahu de Yahu, devemos adorá-lo em espírito e em verdade. Um abraço, até outra